dos princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos, a criação, né, de grupos específicos sobre o tema, então, o grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos e o grupo intergovernamental de trabalho para a elaboração de um instrumento internacional vinculante em matéria de empresas e direitos humanos. Então, no âmbito das Nações Unidas, verifica-se um avanço constante nesse debate. E hoje, mais do que nunca, pela emergência das crises climática, ambiental, sanitária, econômica, crises globais, pelo aumento da desigualdade, é urgente e necessário que as empresas sejam responsabilizadas por suas ações. A conta não fecha, essa conta nunca fechou. Os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, as populações negras, as mulheres e os trabalhadores não podem mais pagar essa conta. Direitos humanos não são negociáveis. Vidas, territórios, bens comuns não são moedas de troca. Precisamos construir caminhos contra a impunidade empresarial e contra o racismo ambiental. Então, eu vou, com essas palavras aqui de abertura, agradecimento e saudação, iniciar aqui o nosso evento de hoje, chamando a nossa primeira convidada, que não sei se já chegou, porque eu não consigo ver todo mundo daqui, a Fernanda Hoppenheim, para trazer um pouco para a gente, né, desse cenário, a partir do GT, dos acúmulos do Fórum de Empresas e Direitos Humanos, um pouco desse cenário global aí de avanços, desafios. Se ela estiver aqui, ela já pode iniciar. Bom dia a todos, todas, todes. Eu vou falar em espanhol, mas vou me apresentar em português. Eu sou Fernanda Hoppenheim. A partir do dia de hoje, 1º de julho, sou a presidenta pelos próximos 6 meses do grupo de trabalho da ONU no tema das empresas e os direitos humanos. Eu sou mexicana, eu vou me descrever, sou uma mulher branca, tenho óculos, cabelo escuro, estou na minha casa. Muito agradecida pelo convite para falar com as companheiras e companheiros do Brasil nesses temas tão importantes e esses desenvolvimentos que vocês estão impulsando no Brasil. Então, eu vou mudar para o espanhol agora para compartilhar um pouquinho do trabalho do GT e também as tendências globais que estamos observando e os desenvolvimentos importantes. Obrigada. Ok, bueno, voy a hablar en español entonces, como les comentaba. Un gusto estar aquí con ustedes. El Grupo de Trabajo de la ONU de Empresas y Derechos Humanos tiene 11 años de trabajo. Fuimos creadas como un mecanismo, un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y somos 5 personas expertas de distintas regiones. Yo soy la representante de América Latina y el Caribe en el grupo. Y si bien nuestro mandato fundamental es promover la implementación de los principios rectores de la ONU de Empresas y Derechos Humanos y este marco de proteger, respetar y remediar, que son los 3 pilares de los principios, las obligaciones de los estados, las responsabilidades de las empresas y garantizar el acceso al remedio. No solo debemos promover la implementación de estos principios, también, como todo procedimiento especial, nuestro trabajo es vigilar que se respeten los derechos en el contexto de la temática de nuestro mandato, en este caso, empresas, ¿no? Entonces, vigilar también que los estados hagan su trabajo como garantes de los derechos y que las empresas respeten los derechos humanos y hacer recomendaciones en ese sentido. Entonces, como siempre digo, a partir de los principios rectores, que son un estándar global que tenemos hoy en día, que de alguna manera ordena las responsabilidades de los distintos actores en esta materia, no crea obligaciones nuevas para los estados ya están obligados a garantizar los derechos humanos de toda su población por el derecho internacional de los derechos humanos y por sus propias constituciones nacionales en general.
sí organiza de alguna manera y da guías para los estados para fortalecer sus instituciones y poder cumplir con esta obligación de garantizar los derechos. Y también articula muy claramente cuáles son las responsabilidades de las empresas. Si bien este es un debate muy grande, los principios rectores no crean responsabilidades u obligaciones directas para las empresas, más bien mantienen las obligaciones en el ámbito del Estado como garante, pero sí son muy claras en decir que las empresas tienen una responsabilidad de no hacer daño en sus operaciones. Las empresas no pueden dañar los derechos humanos en sus operaciones. Y deben abstenerse de ese daño, deben hacer procesos de debida diligencia para entender sus impactos y para poner en marcha medidas de prevención, mitigación y reparación cuando ese daño ocurre. Y también pues, se intenta fortalecer todo el tema de acceso a justicia y acceso a remedio. Entonces ese estándar durante muchos años se tradujo en planes de política pública, en planes nacionales de acción por parte de gobiernos. Sin embargo, hemos visto con los años, y esta es la tendencia muy importante que les quiero compartir, que estamos no solo observando desde el grupo de trabajo, sino también impulsando hacia medidas obligatorias. Es decir, estos principios como base conceptual pueden ser el punto de partida para construir, y deben ser, en mi perspectiva, medidas obligatorias, ¿sí? Que garanticen los derechos en el contexto de la actividad empresarial y que no permitan, digamos, escoger qué sí hago y qué no hago desde una perspectiva voluntaria. Entonces, por ejemplo, las leyes de debida diligencia, que sé que algunos otros colegas van a estar discutiendo, nacen en general o se basan en el pilar 2 de los principios rectores, ¿no? Y se convierten en una medida obligatoria que obliga a las empresas a realizar procesos de debida diligencia y a ejercer control en su cadena de valor y a ejercer una vigilancia en su cadena de valor, y cuando no lo hacen, ser penalizados. Y también a los estados de garantizar y vigilar que se haga esa debida diligencia. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un estándar, digamos, de ley suave o soft law, como se le llama, puede ser la base para desarrollar medidas obligatorias. También en la discusión del tratado, la cual, por cierto, el grupo de trabajo apoya, además de mi perspectiva personal y mi trayectoria personal de apoyo irrestricto al tratado desde 2014, el grupo de trabajo también apoya el proceso de tratado como un proceso complementario a todos los otros esfuerzos. Los problemas, lo decía Meli muy brevemente, que estamos enfrentando son estructurales, son muy complejos. Tenemos en juego básicamente la sustentabilidad de la vida, ¿sí? Incluyendo la del planeta, por supuesto. Habitamos este planeta. Tenemos una crisis de desigualdad muy profunda a partir de la pandemia más profundizada, y no hay una única solución a todos estos problemas estructurales. Entonces, necesitamos un grupo de medidas, tanto de política pública como de leyes domésticas, como de tratados internacionales que nos ayuden a tener mejores herramientas para garantizar la protección de derechos en el contexto de la actividad empresarial. En ese sentido, me parece fundamental la propuesta que se ha impulsado en Brasil, ¿no? En una colaboración muy importante entre sociedad civil, academia y congresistas, la cual he leído con mucha atención y mucho interés, y me parece una propuesta muy interesante, que esperemos estén dadas las condiciones políticas para que avance eventualmente, porque creo que es fundamental que los países trabajen en sus legislaciones domésticas, ¿sí? En ningún momento es suficiente tener solamente herramientas internacionales si estas, uno, no son ratificadas por los estados, dos, si los estados no tienen buenas leyes para proteger los derechos humanos. Entonces, celebro mucho esa iniciativa. Estuve en Brasil, afortunadamente, hace 2 semanas con muchas y muchos de ustedes. Pude platicar también con algunas de las y los congresistas que propusieron esta ley, y me parece, y me gustaría
lo ofrecí en su momento y lo haré enviar algunos comentarios, sugerencias desde la perspectiva del grupo de trabajo, y me parece una iniciativa también muy importante que quiero felicitar y celebrar, y creo que deberíamos estar haciendo este tipo de desarrollos en todos los países. Es algo que creo que hace mucha falta en nuestra región de América Latina y el Caribe, este trabajo en los marcos legales nacionales también, no solamente los esfuerzos por un marco internacional o por política pública. Entonces, creo que la tendencia internacional va hacia allí. Vamos hacia ver leyes de debida diligencia ahora en Europa, es donde están los mayores desarrollos, incluyendo la nueva propuesta de directiva de la Unión Europea. Algunos países siguen desarrollando planes nacionales de acción, de hecho Brasil es uno, 2 ministerios están haciendo 2 planes en teoría al mismo tiempo, el Ministerio de Economía un plan de conducta empresarial responsable, y el Ministerio de Derechos Humanos, la Familia y la Mujer, no recuerdo si bien el orden de esos 3 elementos, pero ese es el nombre del ministerio, está trabajando en una línea base para un plan de empresas y derechos humanos. También Argentina, también Ecuador, México, Guatemala, son países que están trabajando en planes nacionales de acción, lo cual está muy bien y es muy útil, complementado otra vez con fortalecer medidas obligatorias. Esa es la tendencia global, así lo observamos desde el grupo de trabajo, y por eso pues estoy muy contenta de poder acompañarles hoy. Creo que voy a cerrar por aquí, Meli, para economía de tiempo y escuchar de todas y todos los colegas. Felicito a Galera Brasileira por todos estos esfuerzos. Realmente es un placer acompañarles hoy. Muito obrigada. Nós é que felicitamos você pela posição da presidência, um avanço também, né, dentro desse grupo de trabalho e dentro de todo o contexto que a gente conhece do debate no âmbito da ONU, ter uma companheira também nessa trincheira. Nós também felicitamos, agradecemos a sua fala e felicitamos a galera brasileira também pelas suas iniciativas. Inclusive, agora, para dar sequência aqui ao nosso debate, também não consigo ver se já chegou, porque algumas pessoas, gente, vão passar por aqui, mas não vão conseguir acompanhar durante todo o evento. Mas eu gostaria de chamar a Fernanda Melchiona para falar um pouco dessa iniciativa, que, como Fernanda aqui também mencionou, né, é uma iniciativa conjunta, é uma construção coletiva, uma caminhada já de alguns anos, e que agora se consolida em um projeto de lei marco para regular a atuação das empresas no Brasil. Fernanda Melchiona, você está entre nós? Tô aqui. Posso falar em português? Pode e deve, por favor. Então tá bom. Bom dia, companheiros, companheiras, em especial, né, os companheiros da Justiça Global, que são nossos anfitriões hoje, mas que representam esse coletivo de instituições, né, de movimentos sociais, coletivos, ONGs, que vem fazendo essa batalha internacional e nacionalmente. Também estou entre aquelas, né, que vou ter que ir passar, porque os brasileiros em especial sabem, não é um ano qualquer, né? Talvez seja um dos anos mais importantes da história recente. A gente está numa luta pesada no processo pré-eleitoral para tentar respirar um pouco, né, e afastar o que há de pior, né, que hoje comanda o Palácio do Planalto. Então, é uma luta. Eu estou no interior do Rio Grande do Sul, mas fiz questão de participar, porque eu acho que é muito importante, primeiro, cumprimentar e prestigiar a Fernanda, que está aqui conosco. Eu concordo muito contigo, né, de que ter uma Fernanda lá no grupo de trabalho na ONU, né, é um salto para nós ter alguém com a trajetória e com os compromissos em defesa do meio ambiente e dos direitos humanos, e com o histórico da Fernanda. Esse projeto, né, da Lei Marco Nacional, eu diria que foi um dever de casa, no sentido de que nós, todas as organizações que participamos do movimento nacional pelo tratado vinculante, que estamos, nos últimos anos, fazendo esta batalha contra a tentativa de
de flexibilizar, tirar, né, os mecanismos que atacam o poder corporativo dos borradores, dos rascunhos apresentados no grupo de trabalho, né, que trata do tratado vinculante da ONU. Na última sessão, ano passado, os movimentos que foram se deram esse desafio de desenvolver os aspectos locais. No caso do Brasil, a gente ainda tem um desafio maior, né, de protocolar o projeto de lei antes do plano de ação do Ministério da Damares, do Ministério da Economia, para que a gente não tenha um debate viciado. Porque, é claro, no Brasil, para ser ministro, tem que ser contra a pasta que se está, e isso é fato, né? Nós não temos nenhuma ilusão de que este governo possa avançar numa legislação que garanta direitos humanos e que priorize a vida em detrimento do lucro. Ao contrário, nós vimos ao longo dos últimos 4 anos um ataque sistemático, né? Depois de Brumadinho, que talvez tenha sido uma das piores violações, no sentido das vidas perdidas, e nada repara 272 vidas, mas o que nós vimos é o governo Bolsonaro, junto com a bancada do atraso, flexibilizar ainda mais as licenças, como um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados de autorregulação, financiamento, de autolicenciamento, perdão, que é um escândalo, né? Que é um escândalo completo. O que nós vimos é o desmonte das políticas de fiscalização. Então, os movimentos sociais, embora tenha vários parlamentares que assinam, a Áurea Carolina, que estava na reunião com a Fernanda semana passada, o Carlos Veras, né, o Helder Salomão, eu sou signatária, temos apoio de outros parlamentares, como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu quero destacar que é um texto construído com os movimentos sociais. Aliás, é o texto dos movimentos sociais, que, óbvio, nós ajudamos na elaboração, no sentido de ser parte, e para nós é motivo de orgulho, no sentido de que a gente é porta-voz de uma luta real e de um texto que ficou um texto bem completo, e embora a gente vá querer receber, né, as considerações da Fernanda, né, gente, para melhorar o texto, para, enfim, ter essas ponderações que ela falou na nossa abertura aqui, mas que é um documento que tem sido muito elogiado como uma lei marco que consegue colocar a prioridade para os direitos humanos e ambientais e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de controle ou, como eu posso dizer, acho que controle é melhor, né, da sanha de lucro incessante, né, do poder corporativo e as suas arquiteturas de corrupção e de forma de, né, desmembrando e se desresponsabilizando daquilo que para nós é a prioridade. Então, eu acho que a lei ficou muito, muito completa. Quero parabenizar as 44 entidades que participaram, né? Dizer que o nosso empenho é, claro, para fazer a luta agora. Isso tem a ver com a luta internacional, é óbvio, né? E no final do ano, de novo, vamos, né, batalhar pelo tratado vinculante, que é um tema para nós estratégico, diante do poder que as transnacionais ganharam nessa fase atual do capitalismo. Então, ter mecanismos de vinculação e de controle internacional que valham mais que os acordos comerciais é muito importante para o futuro da humanidade, para o futuro do planeta. Fazer o nosso dever de casa, de lutar pela lei marco aqui, não deixando o debate girar em torno dos debates atravessados e anti-direitos humanos e ambientais dos ministérios do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, e potencializando esta luta entre os movimentos e parlamentares, e partidos, e ONGs, movimentos sociais, para entrar já no debate eleitoral, no sentido de que, bom, claro, nós sabemos que a tarefa 1, 2 e 3 é derrotar Bolsonaro, mas colocar a lei marco como uma das prioridades para se debater, né, logo ali à frente, e nós faremos tudo para que o se torne verdade, né, que se torne quando derrotarmos Bolsonaro, né? Porque uma coisa é a tarefa 1, 2, 3 derrotar Bolsonaro, porque ele não vai fazer lei marco nenhuma, embora a gente tenha que lutar contra ele. Mas criar as condições para que seja uma das prioridades logo depois da derrota do Bolsonaro é um desafio de todos nós, né? Então, contem conosco nessa luta e, enfim, parabenizar de novo o esforço muito completo das entidades que fizeram esse documento, essa lei marco, uma referência, né? Uma referência, inclusive, para outros países, como falava a Fernanda, né? E para nós é motivo de orgulho, sem sombra de dúvida, ser parte desse movimento com vocês. Obrigada, Fernanda.
é um motivo mesmo de grande orgulho, né, a construção dessa iniciativa, a intenção que ela tem, né, a intenção e o poder político, tanto em nível nacional, como também uma inspiração internacional. Então, acho que a gente está aí com uma iniciativa pioneira, né, uma iniciativa de vanguarda, e um instrumento de diálogo até para fazer também essa mudança internacional mais ampla. E para comentar assim, né, um pouco os mecanismos de responsabilização, conectar essa questão mais global com nacional, então a gente vai convidar agora a Manuela Roland, que tem esse acúmulo, né, de pesquisa e também de militância, né, está nas fileiras aí também com a gente, para comentar um pouco sobre esses mecanismos. Manuela, por favor. Obrigada, bom dia a todos e todas e todes. Eu sou Manuela Roland, sou coordenadora do OMA, Centro de Direitos Humanos e Empresas. Queria agradecer o convite aqui, toda a organização da Justiça Global. Eu sou uma mulher branca, estou aqui, né, cabelo preto comprido, uma blusa de gola preta e óculos de grau com armação preta. Estou no fundo aqui uma janela com uma persiana marrom e um armário marrom. Eu gostaria justamente de fazer tentar, né, voltar um pouco, reconstituir o processo que nos levou até essa lei, dialogando também com as perspectivas de regulamentação hoje em curso no âmbito internacional e nacional, e acho que é importante também demonstrar o quanto que essa lei traz, né, de inovação, em que sentido, né, e qual foi o aprendizado que levou justamente até ela. Então, a primeira questão é dizer que o OMA acompanha essa agenda sobre empresas e direitos humanos, mas que nós, né, como indica nossa própria denominação, chamamos de direitos humanos e empresas, né, desde 2011, justamente identificando que uma das perspectivas essenciais para trazer alguma mudança paradigmática, né, na impunidade da qual desfrutam, especialmente as empresas transnacionais, é a questão da primazia dos direitos humanos sobre a lex mercatória, sobre, né, os arranjos hoje normativos que viabilizam uma série de fruição de direitos por parte já das empresas, especialmente transnacionais, e foi identificado nesse debate ainda na década de 70 pelo então presidente Salvador Allende, né, numa sessão da Assembleia Geral da ONU em 72, antes justamente do golpe de Estado sofrido no Chile, logo no ano seguinte. Eu acho que isso é muito emblemático e traz um alerta, né, para o sul global, justamente o quanto que o poder das empresas transnacionais está ligado não só com a perspectiva econômica, mas também com o ambiente democrático, né, que pode ser usufruído, e a capacidade de autonomia e soberania povo, a população atingidos e atingidas, que pode ser desfrutado no ambiente territorial. Então, é fundamental para o aspecto econômico e democrático. Bom, a primeira questão é dizer que todo esse aprendizado, né, e esses mecanismos e as pesquisas que a gente faz e a nossa incidência, ela traz necessariamente um olhar nacional que dialoga com o internacional. Não há como você justamente pensar em ferramentas, em se posicionar com relação a que seriam mecanismos melhores de responsabilização de empresas transnacionais, sem conhecer a lógica de atuação delas no território e também os mecanismos internacionais que viabilizam essa atividade transnacional. Hoje, justamente, o que mais diferencia e que mais nos coloca como o grande obstáculo para regulamentar a empresa transnacional é entender a sua organização que foge das perspectivas territoriais. Então, por melhor que tenhamos uma legislação desenvolvida nacionalmente, a gente tem, como a Fernanda colocou aqui, um cenário de perda dessa legislação cada vez maior, né, no Brasil. A gente precisa de instrumentos internacionais. E o OMA vem acumulando em pesquisas, por exemplo, sobre os guiding principles, né, ou os princípios orientadores das Nações Unidas através da implementação dos planos nacionais de ação. Verificamos que eles não têm sido suficientes, né? E a gente tem, então, atuado junto com a sociedade civil e outros movimentos de defensores de direitos humanos, fazendo esse diagnóstico. Há pesquisas provenientes no site do OMA, justamente, que já identificam né, falhas no tocante a planos nacionais de ação, não só na América Latina, mas na Europa, que tem denominadores comuns, e que a gente observa que um ponto-chave, né, é justamente já a debilidade
dos Guiding Principles, né, lacunas existentes nos Guiding Principles que já tinham sido apontadas, né, pelas normas em 2003, no cenário de negociação da ONU para a regulamentação, né, de normativas mais eficazes de responsabilização das empresas, mas que não foram adotadas, e depois, com a implementação dos princípios orientadores de 2011, essas lacunas não foram preenchidas. E o que a gente observa é que, essencialmente, aonde se tem esse debate realmente sobre mecanismos mais eficazes é no processo de negociação do tratado, realmente, sobre empresas transnacionais e direitos humanos, né, e outros negócios que se inicia depois da aprovação da resolução 269 em 2014. E aí, obviamente, que a sociedade civil brasileira também vai acumulando nesse processo para incidir nacionalmente, internacionalmente, como eu falei, é criado o GT, né, Corporações, em 2014, nós articulamos junto com a PFDC, né, que também cria um grupo de trabalho sobre empresas e direitos humanos, é realizada a primeira audiência sobre empresas e direitos humanos em 2017, no cenário do segundo seminário de balanço, né, do caso da Bacia do Rio Doce, onde depois a PFDC elabora uma nota técnica que deixa claro que os atingidos verificam que normas voluntárias, perspectivas que não coloquem a primazia dos direitos humanos, os atingidos no centro do debate, que desconstruam uma lógica multi-stakeholder, todos aqueles paradigmas que se veem nos princípios orientadores, que esse conjunto normativo não é suficiente, que é necessário mais. Né? Então, essa nota técnica é muito importante. Fomos surpreendidos com a elaboração de um decreto, né, governamental sem nenhum debate na sociedade, o 9.571 de 2018, e aí uma reação da sociedade civil brasileira já através do Conselho Nacional de Direitos Humanos, no espaço, sim, de direitos humanos, através da elaboração da resolução número 5, né, de 12 de março de 2020. Estou falando isso só para mostrar quanto que a sociedade civil vem articulando e acumulando, como a Fernanda falou, né, a sociedade civil brasileira, no tocante ao diagnóstico do que seria importante, né, para justamente tornar as empresas transnacionais mais responsáveis com relação a violações de direitos humanos. E aí, então, a gente, uma vez que o governo sinaliza que vai elaborar um plano nacional de ação a partir desse decreto antidemocrático 9.571, há uma articulação de antecipar esse debate através do projeto de lei 572. E aí, uma outra coisa que é importante se dizer é que esse decreto não é uma lei de devida diligência. Inclusive, porque é um novo, né, paradigma também que surge aí no âmbito internacional. Inclusive, se a gente olhar no relatório do grupo de trabalho, que foi agora divulgado recentemente, 8 de junho, né, do grupo de trabalho sobre empresas de direitos humanos, quando lá no ponto 42, na página 20, a definição de devida diligência de direitos humanos, dizendo que é um dos sustentáculos, né, do perspectiva de responsabilização das empresas, fala lá justamente que a devida diligência, ela trabalha com a mitigação, né, de direitos humanos, ou seja, e não coloca a centralidade do sofrimento da vítima, não coloca o atingido necessariamente em primeiro lugar, não retira da empresa o seu poder de automonitoramento, não é? Que são postulados ainda herdados da lógica dos princípios orientadores, uma vez que o conceito de devida diligência, agora chamada de direitos humanos, advém dos princípios orientadores. Então, o nosso projeto de lei é uma lei de direitos humanos, né? Então, o que a gente observa é que está lá, consagrado, né? A primazia dos direitos humanos, a necessidade de todo um arcabouço, né, já de se aplicar às empresas agora um arcabouço de proteção efetiva de direitos humanos, retirar o seu poder de automonitoramento, colocar ali uma perspectiva de centralidade efetiva do atingido ou atingida, né, que a gente prefere chamar do que vítima, né, a perspectiva da necessidade do consentimento, até de se dizer não, mecanismos efetivos de monitoramento em toda a cadeia, que sejam neutros e externos à própria empresa, né? Uma perspectiva de reparação efetiva, integral, à luz do sistema interamericano, como já consagrado, né, por violações de direitos humanos, obrigações diretas para as empresas, chamar as empresas efetivamente de violadoras de direitos humanos, e não só gerando impactos, né, riscos, como isso se naturaliza, inclusive no próprio documento, desculpa, eu já me prolonguei aqui no tempo, no próprio relatório do trabalho. Eu gostaria só de fazer uma ressalva que nesse Smart Mix, que é mencionado no grupo, né, no relatório do grupo de trabalho, falta mencionar o tratado.
né? Se substitui agora como grande paradigma da devida diligência, mas também já há uma constatação, inclusive, por organizações da sociedade civil, que também as leis, por mais que sejam bem-vindas e tragam alguma inovação, elas não são suficientes, porque não rompem, mais uma vez, com muitos paradigmas relacionados aos princípios orientadores, né? Então, temos ali sentimos a omissão nesse smart mix, né, de mecanismos de soft law com vinculantes, e da menção ao tratado internacional, que foi o nosso grande aprendizado internacional para esse acúmulo até chegarmos no PL. Não os princípios orientadores, não os planos nacionais de ação e nem as leis de devida diligência, né? Inclusive, gostaria de fechar mencionando o que está escrito no próprio também relatório do grupo de trabalho, na página 56, no ponto 27, que fala, que reconhece que outros estados estão dando, né, encaminhando outros processos de regulamentação normativa independente das leis de devida diligência. Então, é onde nós nos encontramos, né? Nessa previsão, inclusive, já mencionada no relatório do grupo de trabalho. Muito obrigada, desculpe aí se eu me prolonguei um pouco. Obrigada. Eu que agradeço, Manuela, sempre extremamente completa, né? Tanto nesse histórico e também no nosso posicionamento também, essa assertividade ao afirmar a importância, né, da centralidade dos direitos humanos para qualquer tipo de debate envolvendo regulamentação. Não se pode combater a arquitetura da impunidade apenas com orientações e autorregulação. Então, acho que é muito importante essa afirmação e trazer, né, resgatar a importância do tratado vinculante sobre direitos humanos em empresas, né, que é a nossa grande bandeira. A gente precisa da responsabilização vinculante. Eu acho que esse é o entendimento geral também nesse caminho de avanço que a gente vem construindo até aqui e como o PL também se encaixa em tudo isso. E para discutir toda essa arquitetura que ela é global e ela começa no território, né? Ela vai do local até o global. A gente não tem, a gente quando está falando em violação de direitos humanos está falando de territórios específicos, de sujeitos específicos. Então eu vou convidar agora aqui para dar continuidade ao nosso debate o Danilo Cerejo para ajudar a gente a fazer uma leitura aqui desse contexto, né? Quando a gente fala em perspectiva do sul global e apontando também o Brasil, né, gente, a importância e os conflitos existentes, a magnitude dos conflitos, né, sociais, ambientais e de direitos humanos existentes no Brasil. Então, a gente chama aqui o Danilo Cerejo. Danilo, por favor. Bom dia a todos e todas, né? Eu estou aqui na minha casa, ao fundo, com uma parede, com uma parede branca. Estou usando óculos, com cabelo preso. Estou usando uma blusa azul. E integro a equipe da Justiça Global, e sou de Alcântara, no Maranhão, da comunidade Canela-Tiwa. Eu queria trazer alguns elementos que eu considero importantes para que a gente que auxiliam a gente a compreender um pouco essa conjuntura política, essa última conjuntura política que nós estamos vivendo. Essa atual quadra política do Brasil, ela é profundamente caracterizada por retrocessos em várias áreas. E aí, especialmente no que diz respeito à atual política ambiental, ou do que está em voga no Brasil. O processo eu queria começar aqui pontuando que existe
para além da abordagem que é feita no executivo, que é de enfraquecimento das instituições, de fiscalização, que é do processo de simplificação, de concessão de licenças ambientais, e das diversas tentativas de alteração da legislação que é feita pelo executivo, que versam sobre o processo de fiscalização, de controle da atuação econômica das empresas, ou das atividades dessas empresas. Há também uma série há um pacote com uma série de propostas legislativas que tramitam, ou que estão tramitando no Congresso Nacional, que buscam fundamentalmente fustigar ou impactar negativamente a vida de povos e comunidades tradicionais. E aí a tentativa a todo custo de emplacar, por exemplo, a tese do marco temporal para povos indígenas, que para além disso significar ou isso implicar na reprodução social, política e cultural e econômica desses povos, implica também dizer que esses povos não terão mais o direito humano à reprodução física, né? Afeta diretamente isso. A questão, a tentativa de alteração do Código de mineração, que no seu aspecto geral tenta flexionar o controle disso, né? O controle e a liberalização de várias das empresas que atuam nesse ramo, tentam potencializar isso, essa exploração, ao custo de vidas e ao custo de permitir a entrada indiscriminada de várias empresas nos territórios de povos e comunidades tradicionais, e aí especialmente dos povos indígenas, porque autoriza de forma indiscriminada a mineração em territórios indígenas, né? E paralelamente a esse movimento de recodificação que está em trâmite no Congresso e da atuação do executivo ou da omissão diligente do executivo, há também aqui na ponta, nós estamos vendo em diversos estados do Brasil estão sofrendo alteração nas leis estaduais de terras e também na legislação ambiental dos estados, que estão ocorrendo em vários estados, à sombra disso que está ocorrendo no Brasil, ou vamos falar numa linguagem mais objetiva, à sombra do bolsonarismo. Os estados também estão fazendo isso. E aí, o resultado direto e objetivo disso é a entrada violenta de vários empreendimentos, de várias empresas do agro, nos territórios indígenas, quilombolas e de outros povos e comunidades tradicionais. E aí tem como efeito imediato, como nós estamos vendo agora, a escalada da violência e dos conflitos no campo, tendo como principal resultado a morte de diversas lideranças camponesas, indígenas e quilombolas aí nos estados. E aí eu volto para o cenário nacional para pontuar uma
coisa, que é o seguinte: a Convenção número 169 sobre povos indígenas e tribais, que foi ratificada pelo Brasil em 2002, né? Eu acho que ela é um dos principais documentos internacionais que nós temos de proteção dos direitos humanos de povos e comunidades tradicionais que tem como característica principal o direito de consulta prévia, livre e informada, que deve ser realizado junto aos povos e comunidades tradicionais pelo Estado, todas as vezes que nós estivermos diante aí de medidas administrativas, legislativas ou projetos de grande desenvolvimento, que aí implica diretamente a atuação de grandes empresas e corporações. E aí, esta convenção, embora o direito à consulta nunca tenha sido efetivamente aplicado no Brasil, porque o Estado abriu mão disso, mas ele tem impedido que essas empresas avancem ainda mais sobre esses territórios. E aí, o que é que tem ocorrido no Congresso Nacional? Há uma proposta de decreto legislativo do deputado do Rio Grande do Sul, salvo engano, o nome dele, de que pretende autorizar o presidente da República a denunciar a Convenção 169. O que é isso? A se retirar, a autorizar o Brasil a se retirar da Convenção 169 da OIT, cujo prazo de retirada é somente para 2024, quando o Estado brasileiro ele vai ter o prazo de revisão da convenção, é quando ele avalia se ele permanece ou se ele sai da convenção. E aí esse projeto ele busca antecipar, se ele for aprovado, e autorizar o presidente a se retirar. Tecnicamente, isso não pode, porque é inconstitucional, mas o que nós estamos vendo é que o Brasil, nesta última quadra aí, política, se transformou num estado de coisa inconstitucional, em que tudo pode, que tudo é possível. Então, para encerrar esses pontos, né, que eu fiz questão de trazer aqui, e aí profundamente caracterizados pelo que aconteceu em Brumadinho e Mariana, e esses outros pontos de retrocesso, eles nos revelam que o Brasil está recuando profundamente a um Estado pré-Constituição de 1988, que é a Constituição de 1988, ela é caracterizada profundamente pela marca dos direitos humanos. E nós estamos recuando pré-1988. É como se esse país tivesse reservado para si o passado como futuro, que nós não temos outra expectativa a não ser estar vivendo esse passado sombrio, profundamente caracterizado pela violação dos direitos humanos, o que tem permitido aí o avançar a todo custo, inclusive a custo de vidas de grandes empresas em vários territórios, quer indígenas, quer urbanos, que são aí profundamente marginalizados. É isso, Meli, muito obrigado.
Muito obrigada pela sua fala, Danilo. É isso, né? Essa posição do Brasil, tanto na fragilização com os compromissos internacionais, Convenção 69, Acordo de Escazú também, e tantos outros instrumentos, né? E, paralelamente a isso, essa construção de um desmonte interno, ele é muito importante para a gente avaliar e entender a importância da responsabilização das empresas. E a gente sabe que essa ação do governo brasileiro, do Estado brasileiro, né, de forma mais ampla e não se restringindo a um momento político específico, ela também vulnerabiliza e atinge de maneira desproporcional determinados grupos, né, determinadas populações. Então, a gente vai chamar agora, para dar seguimento aqui a esse debate, a Ana Luísa Queiroz, Nalu, eu já ia chamando de Nalu aqui, do PAX, para falar um pouco para a gente sobre o impacto dos megaprojetos sobre a vida das mulheres. Nalu, por favor. Ei, gente, bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Queria começar agradecendo mais uma vez aqui a Justiça Global pelo convite, pela realização desse encontro. É muito bom poder estar aqui, poder estar ouvindo os companheiros e as companheiras, alimentando as ideias e a luta, né? Acho que a gente se alimenta muito também nesses espaços e, como a Fernanda comentou antes, a gente está num momento de muito cansaço, né? De muitas batalhas, assim. Então, poder estar aqui junto é com certeza uma oportunidade valiosa de sair revigorada, né? De sair melhor do que a gente entrou. Então, queria agradecer isso. Eu me chamo Ana Luísa Queiroz, sou uma mulher cis, branca, uso óculos de grau, tenho os cabelos cacheados, que nesse momento estão presos em um penteado improvisado. Estou na minha casa, tenho alguns quadros atrás de mim, acho que é isso. Falo aqui pelo Instituto PAX, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, e eu vou trazer algumas considerações bem breves, assim, porque só alguns pontos para ir alimentando um pouco essa nossa roda. Já me sinto também muito contemplada pelos colegas que deram antes e ansiosa para ouvir as pessoas que estão na sequência, né? Bom, já tem alguns anos que a gente, no Instituto PAX, tem podido trabalhar junto com companheiros de diferentes territórios brasileiros impactados, né, pela atuação de empresas, sobretudo em contextos de megaprojetos. E essa atuação, ela tem se dado muito no sentido da visibilização e da denúncia dessas violações, né, tanto dos direitos humanos quanto dos direitos ambientais. Durante essa caminhada, o que de cara a gente pode pontuar aqui é que, além da máxima de que todo megaprojeto de empreendimento gera mega impactos, é possível a gente também prever determinados tipos de violações de direitos no contexto de instalação e de operação dessas empresas na vida das mulheres. Antes de entrar um pouco mais nesse assunto, eu só queria reforçar que, quando a gente está falando de direitos e violações a partir das mulheres, a gente está falando de impactações sobre um grupo diverso. É fundamental para a gente que essa defesa de uma análise de gênero sobre as estratégias eficazes de responsabilização de empresas venha acompanhada de uma análise que também se debruce sobre outras desigualdades, né, como desigualdades raciais, econômicas, etárias, de identificação de gênero que atingem os corpos de mulheres trans e travestis, dentre outros, né? Então, assim como outras companheiras latino-americanas, o que a gente tem constatado nesses anos de trabalho e de luta é que os megaprojetos têm repatriarcalizado os territórios em que eles atuam, né? Por trás dessa palavra, que parece também um pouco um trava-línguas, o que a gente quer dizer é que a forma pela qual as empresas se instalam e operam nos territórios não só viola os direitos de mulheres diretamente, como, em muitos casos, pode retroceder em avanços por elas já conquistados. Provavelmente não é novidade para ninguém que está por aqui que grandes obras de infraestrutura, ou seja, obras que atraem um grande número de trabalhadores homens de fora do território de maneira temporária, se refletem no aumento da violência sexual, da exploração sexual de menores, gravidez indesejada, das maternidades solo. Mas esse é um impacto direto da atuação das empresas na violação de direitos humanos observado entre mulheres, né? Mas quando a gente
Quando uma empresa, por exemplo, como a Vale, chega em um território ou expande a sua atuação, privatizando uma área comum, uma área pública, onde as mulheres tiravam seu sustento, impedindo que elas desempenhem suas atividades tradicionais, essa empresa repatriarcaliza esse território. Ela retira o trabalho dessas mulheres e coloca elas em condição de dependência econômica, retrocedendo em algo que havia sido conquistado por elas. Um outro exemplo com o qual a gente tem trabalhado, no caso do Complexo Suape, em Pernambuco, quando as empresas avançam sobre o mangue, impedindo que mulheres quilombolas sigam com seu fazer ancestral de coleta de caranguejos mariscos, por exemplo, essas empresas elas são responsáveis diretas pelo empobrecimento dessas mulheres e as consequências que se desdobram dele, né? E algo que nesse cenário já seria ruim o suficiente ainda pode se agravar, porque essas mulheres que não escolheram ter seus quintais explorados, que não escolheram parar de trabalhar como sempre trabalharam, são desconsideradas na cadeia produtiva desses empreendimentos. A gente está falando de setores produtivos altamente masculinizados. Circulou no meio corporativo que em 2021 havia uma celebração pelo aumento de 2% da participação das mulheres na cadeia da mineração, por exemplo, em comparação com o ano anterior. Isso, em dados, na dimensão prática, significa que as mulheres ocuparam, em 2021, 15% da força de trabalho do setor da mineração, ou seja, uma grande minoria, né, laboral dentro desse setor. Bom, isso quer dizer que as empresas retiram a fonte anterior de sustento dessas mulheres trabalhadoras e, por consequência, das suas famílias, e sequer abre a possibilidade de absorvê-las em sua cadeia produtiva. A gente sabe muito bem as precarizações, as violações às quais os trabalhadores dessas empresas estão sujeitos. Não é fazer uma defesa desses postos de trabalho, né? A gente faz uma análise crítica, inclusive, das violações de direitos humanos que sofrem esses trabalhadores. Mas o que eu estou dizendo aqui é que essas mulheres não são consideradas nem como uma força de trabalho possível de ser mal paga dentro da cadeia produtiva desses setores, né? Afirmar que a atividade de empresas no Brasil e no mundo é responsável por repatriarcalizar os territórios é afirmar que essas empresas, têm contribuído diretamente para a concentração do trabalho reprodutivo não pago sob responsabilidade das mulheres, ou seja, de um reforço também de narrativas ideológicas dentro desses territórios que sustentam a existência de uma força de trabalho não remunerada. Os exemplos de violações a serem responsabilizados são muitos, né? A gente sabe deles. Eu já falei aqui da violência sexual, mas a gente poderia falar também da relação da atuação das empresas, o aumento da violência doméstica, a gente poderia falar também de diferentes tipos de adoecimento, me aprofundar talvez um pouco mais sobre a dimensão do empobrecimento e da dependência econômica de mulheres sobre homens nesse contexto. A gente poderia falar do racismo e da transfobia como elementos que agravam severamente todos esses efeitos, né? Mas, como o tempo é curto, eu vou fechar falando de um outro momento da vida produtiva desses empreendimentos. A gente tem bem documentado, através de metodologias diversas, e aí lembrando que, para nós, da sociedade civil, de movimentos e coletivos, a gente sabe da dificuldade que é para levantar esses tipos de dados, né? Da dificuldade que a gente tem para encontrar dados de violações de direitos sobre a vida das mulheres, sobre mulheres negras, indígenas, quilombolas, e sobre a comunidade LGBT, mas mesmo assim a gente tem avançado, né, com muito trabalho, tentando reconstruir através de metodologias de história de vida, através de levantamentos com entrevistas semi-estruturadas, um pouco dessas histórias que não têm sido contadas, né? Mas eu não queria deixar de falar aqui sobre esse período produtivo, que é o período do desastre, e que para a gente é o período do crime, né, socioambiental. No caso de Mariana, por exemplo, foi negado às mulheres os direitos mínimos à reparação. A gente tem mulheres artesãs, mulheres com pequenos plantios e criações, que tiveram as suas atividades produtivas totalmente desconsideradas nas contas indenizatórias. Nem a PAC é absoluta insuficiente, nós sabemos. Medidas de compensação a essas mulheres puderam ser acessadas. Eu queria fechar aqui um pouco essa conversa exaltando a construção do PL. Acho que a gente não pode perder nenhuma oportunidade de exaltar esse projeto de lei. Acho que é isso, ele é fruto de muito trabalho, de muita luta coletiva, e a gente sabe o caminho que a gente vai precisar trilhar, né,
para conseguir aprovar esse projeto, mas, enfim, acho que essa é a famosa briga boa e queria aproveitar para exaltar, enfim, a construção e ressaltar que, a partir desse debate, para a gente é fundamental que a luta pela responsabilização das empresas pelas violações de direitos humanos seja uma luta verdadeiramente também pelas mulheres, pelas pessoas negras, indígenas, pela comunidade LGBT, pela juventude, e que seja uma luta que possibilite avançar na visibilização, na identificação, na prevenção e na reparação dessas violências vividas por esses grupos que conformam a maioria da nossa população, né? E acho que a gente tem tentado também pontuar isso por onde a gente passa, que a gente está falando de maiorias, a gente não está falando de minorias, né? Acho que foi um erro nosso estratégico ter encampado o nome de minorias, né? Quando nós não somos, como nós somos a maioria da população brasileira. Então é isso, deixar um abraço, agradecer aqui a todo mundo que está aqui, vamos dialogando, vamos construindo. Obrigada, Ana Lu. É muito importante visibilizar mesmo essa narrativa e acho que não à toa também, né, a escolha dos casos, dos territórios e dos sujeitos que você traz, das sujeitas, estão relacionados também ao enfrentamento à Vale, e queria aproveitar aqui também para dizer que tanto o Instituto Pax, mas também a Justiça Global e tantos outros atores que estão aqui, atores e atrizes, né, entre nossos convidados, convidadas e todo mundo que está participando também compõem a Articulação Internacional de Atingidas e Atingidos pela Vale, que tem um papel também muito relevante nesse debate e nessa construção, né, no entendimento de uma empresa brasileira transnacional violadora de direitos e como esses impactos acontecem. Então, acho que é mais um ator aí para a gente saudar nessa luta e lembrar aqui também nesse momento. Bom, mas quando a gente está falando de territórios, de lutas que são locais e de lutas que são globais também, né, a gente vai procurar conhecer, procurar entender o que é que está acontecendo no mundo, né, pesquisar, justamente para nos dar base para as nossas atuações aqui no Brasil. Então, para falar um pouco de uma pesquisa que a Júlia Neiva, da Conectas, vai apresentar para a gente esse mapeamento que a Conectas tem realizado sobre leis de devida diligência no mundo, né? Então, onde buscar respostas, com que a gente dialoga, né? E no que a gente se inspira ou não, né? Nos outros projetos que acontecem pelo mundo. Então, a gente vai chamar aqui a Júlia Neiva para compartilhar com a gente. Júlia, por favor. Obrigada, Meli. Primeiro que, assim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Esses tempos tão difíceis, pessoas tão incríveis. Então, obrigada pelo convite. Deixa eu me descrever, né? Então, eu sou Júlia, sou uma mulher negra, afro-brasileira, estou sentada próxima a uma janela, no meu escritório, bem bagunçado, mas eu coloquei aqui, não dá para ver a bagunça, e eu estou em casa. Então, assim, antes de tudo, eu queria muito reforçar a importância desse marco regulatório de empresas e direitos humanos, né? De direitos humanos e empresas, né? Aqui, como a gente tem dito de forma crítica, e como muitas e muitos já disseram, foi construída com muitas consultas, muitas mãos. Eu felicito muito, muito feliz de saber que tem tantos parlamentares aqui nos apoiando nessa luta tão difícil. E acho que é importante também ressaltar a importância desse PL nesse momento que a gente está no Brasil, de tanto desmonte, de tanta destruição. Então, acho que isso ainda é muito importante a gente relevar, né? A nossa democracia está em risco, sim. O atual governo, como muitas e muitos já disseram aqui, tem se engajado em inúmeras tentativas de minar marcos legais e institucionais que protegem os povos, que protegem direitos humanos, que protegem direitos trabalhistas, que protegem a democracia, e isso tem efeito nefasto para as pessoas, né? Para a floresta, para todos e todas e todos. Então, esse projeto é, sim, um projeto muito importante, é um marco, e eu espero que ele seja uma inspiração para outros países, né? Acho que possam, que a gente possa compartilhar isso com muitos, né?
e também reflete, acho que muita resistência dos povos, né, dos movimentos sociais no Brasil, dos movimentos afro-latinos, de comunidades indígenas, rurais. Ele tenta realmente agregar tudo isso ali, né, e ser uma resposta ao racismo estrutural, ao racismo ambiental, as diversas formas de discriminação que nós temos enfrentado no Brasil, de gênero, raça, classe, né, e que acabam colocando as comunidades em ainda maior vulnerabilidade e numa situação de extrema assimetria. Então, é nesse contexto que eu queria felicitar essa proposta e apresentar um pouquinho o que é que a gente tem, esse PL, e a Manuela trouxe isso muito bem falado, ele não é um PL que trata de devida diligência, felizmente, ele vai muito além disso, mas ele traz ali, tem, né, alguns parágrafos, alguns elementos que trazem a ideia de devida diligência e transparência, e o que a gente tem tentado dizer é que há elementos na discussão sobre devida diligência e transparência que podem ser trazidos desde que nós discutamos seriamente a responsabilização das empresas. Mas há elementos que a gente tem identificado que podem ser interessantes. E é importante olhar, a gente tem analisado várias legislações estrangeiras, eu não vou trazer uma análise completa delas, né? Mas a gente pode dividi-las em dois grandes tipos, as que tratam apenas de transparência e as que são um pouco mais robustas e tratam de transparência e devida diligência, né? E algumas já têm alguns elementos que para nós são fundamentais, que é trazer alguma forma de sanção das empresas pelas violações, pelos crimes que elas cometem contra os povos, né? Mas é verdade, a Manuela tem razão. A linguagem das normas de devida diligência em direitos humanos é uma linguagem que fala em impactos de direitos humanos, que fala em mitigar impactos, que fala em remediar. E eu também felicito esse projeto nosso porque ele traz essa linguagem da gramática de direitos humanos. Mas, dito isso, ainda acho que tem coisas interessantes, sim. Então, vamos só resumir. As legislações que hoje no mundo talvez sejam as principais que a gente pode olhar e alguma coisa pode nos inspirar, são a legislação francesa de devida diligência, né? Muitos de nós aqui estamos acompanhando o caso da Cassino, que é um caso que envolve, né, o Brasil. Eu quero muito ver para onde isso vai, mas por enquanto a gente ainda não sabe se a lei vai funcionar bem ou não. Ela é um exemplo de uma legislação de devida diligência. Tem uma legislação interessante também nos Países Baixos, que também trata de devida diligência, mas é mais específica sobre as questões de trabalho infantil, que pode ser algo que a gente pode usar. Tem uma legislação de devida diligência que está sendo aprovada, né, e só entra em vigor em 2023, e que talvez possa beneficiar nós brasileiros e brasileiras, brasileiros, que é a legislação na Alemanha, né? E tem também uma legislação no âmbito da União Europeia, que talvez possa ser interessante, tá? Umas com menos ou maior grau. Mas o que pode ser interessante dessas legislações? Bom, essas legislações elas já criam consequências para as empresas, o que as legislações de transparência não criam, né? E a gente felicita isso. Elas entendem já a cadeia produtiva como algo muito grande e que tem impacto para os nossos países aqui no Sul. Elas podem ser um mecanismo útil de monitoramento e pressão para identificar violações e práticas inadequadas, mas isso não é suficiente. Então, por isso que a gente tem que continuar, sim, batalhando por um tratado e por legislações mais firmes, tá? Sobre a lei de devida diligência da França, né, que eles chamam de dever de vigilância. Ela foi promulgada em 2017, entrou em vigor em 2017, se aplica a empresas com mais de 5 mil empregados, né? Então, isso é interessante, porque ela está olhando para grandes empresas, e ela aplica já uma ideia, assim, de responsabilização, sim, né? A ideia de responsabilização civil. Então, e as comunidades, as organizações que sofreram com essas violações podem demandar judicialmente. Então, ela começa com o dever de devida diligência, né, do plano que as empresas devem apresentar, de como elas estão encarando seus compromissos, digamos assim, direitos humanos, mas as comunidades podem entrar na justiça e demandar, dizendo que a empresa não cumpriu com o seu próprio plano, ou não divulgou, quer dizer, mais ou menos
isso. É interessante? É, mas já há estudos de várias organizações da sociedade civil apontando problemas nessa legislação, né? Dizendo que ela não foi tão forte quanto ela poderia ter sido. Ela é boa, e a gente ainda vai, mas ela ainda tem coisas que podem ser melhoradas. A gente está aqui para ver ainda, porque não tem nenhum caso ainda terminado, para ver qual é o real impacto que essa legislação vai ter. Mas, com certeza, a gente pode se inspirar em alguns aspectos dessa legislação. A legislação, eu falei aqui de 4 legislações, eu não vou falar muito longamente, porque eu quero deixar espaço para outras pessoas, mas outra legislação que eu acho interessante, que a gente pode olhar também, que é a Lei de Devida Diligência sobre trabalho infantil dos Países Baixos, né? Ela é uma lei de devida diligência, né? Ela demanda que as empresas façam uma declaração sobre como elas têm lidado com o tema do trabalho infantil na sua cadeia de fornecimento, e elas têm que publicar algo sobre isso. Eu acho que é uma legislação que a gente pode eventualmente usar aqui para o Brasil, já que é um tema tão caro para a gente, mas a gente ainda não sabe se ela vai ter impacto ou não, né? Não sabemos ainda. E a lei alemã, ela é uma lei que entra em vigor no ano que vem, é uma lei que teve muitas idas e vindas, né, como todas essas legislações. Eu acho que o texto final acabou ficando um pouco mais frágil do que gostaríamos, né? Mas ela vai permitir, sim, que comunidades possam entrar com pedidos, né, e de demonstrar que houve uma falta de devida diligência das empresas. Tem um fator que eu ainda estou curiosa para saber como vai funcionar, mas, assim, hoje, como a legislação está sendo discutida, a gente necessita que um sindicato ou uma organização na Alemanha represente as comunidades afetadas. Então, eu acho que isso pode ser um problema, né? Um indicativo complicado. Mas é uma legislação que adotou alguns elementos que a gente acha importantes, assim, então, tanto questões ambientais, questões trabalhistas, que são importantes, como a legislação francesa, né? Então, são legislações mais amplas. Assim também como a legislação que está sendo discutida no âmbito da União Europeia, que entende direitos humanos de uma forma ampla, direitos trabalhistas, direitos ambientais, direitos humanos de uma forma ampla. Então, gente, eu não quero tomar o tempo, eu acho que esses eram os principais principais legislações que a gente pode olhar e se inspirar, mas principalmente quando tivermos casos julgados, para a gente perceber, entender o que deu certo nessas legislações, o que não deu certo, o que falta, e, né, se for o caso para nós nos anos que virão, também incorporar alguns elementos de transparência e de devida diligência que sejam pertinentes. Mas a mensagem que eu quero deixar é que a gente precisa ter, sim, mecanismos de responsabilização. Apenas a transparência, apenas os planos de devida diligência não serão suficientes. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia. Acho que esse olhar é muito importante, né? Porque a gente também conseguindo entender e olhando para as restrições, como essas leis podem nos ajudar, ou que nós também não nos serve, né? São elementos importantes para a gente construir também a nossa atuação e entrar em diálogo também com esses outros países que estão construindo, aprovando, já avaliando a efetividade e eficácia, né, desses mecanismos que vêm sendo criados. Então, são respostas, né? Bem, eu vou dar seguimento aqui, né, a nosso encontro, e queria chamar a Letícia Oliveira, do MAB, que eu acho que também traz, no sentido de respostas, mas para trazer respostas vai falar certamente também de problemas, né? E trazer para a gente um olhar também sobre a reparação integral. Então, a importância da gente pensar, né, quando responsabiliza a empresa, quem está sendo responsabilizado pelo quê, né? Quais são os sujeitos que estão sendo violados e como eles devem ser reparados. Então, Letícia, por favor. Meli, só um pouquinho. Antes da Letícia seguir, gente, eu aviso que a gente está com as inscrições durante a fala da Letícia abertas para as intervenções, tá bem? Pelo chat, por favor. Aí não se esqueçam de colocar a instituição e o pronome.
E, Emily, me ajuda a olhar as inscrições, por favor, também. Tá bom. Então, Letícia, por favor. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Letícia, como a Beli já disse, do Movimento Atingidos por Barragens, o MAB. Eu moro em Mariana, Minas Gerais, então estou aqui acompanhando de perto esse crime, né? Há quase 7 anos, mais de 6 anos e meio. A voz acho que está um pouco ruim por causa da garganta, mas vai dar certo. Não sei como é que está saindo isso. Eu vou me descrever também. Eu sou branca, cabelo escuro, longo, de óculos. Também estou em casa, tem uma parede aí branca no fundo. Agradecer à Justiça Global pelo convite para estar aqui nesse momento e também pela possibilidade de fazer esse debate, de ouvir as diferentes contribuições e de fortalecer essa luta também. Falar um pouco, então, sobre a reparação integral, que é uma luta constante, né, dos movimentos como um todo, do MAB, dos grupos que estão aqui, pela garantia, né, a reparação integral é uma luta constante pela garantia dela, né, é o que nós mais fazemos aí no cotidiano. E é esse desafio que a gente tenta aí pôr, né, na conta das empresas violadoras de direitos humanos, de reparar todas as esferas do dano, né, desde do ambiental, do social, do econômico, do cultural, do religioso, enfim. De forma geral, a gente fala em 5 pontos da reparação integral, né? Vou falar um pouquinho deles, e também de alguns princípios que a gente usa e que estão na Lei Marco, né? No PL, que é muito importante também, que nos ajudam a organizar as ideias da reparação integral, tentar trazer alguns exemplos rápidos, porque exemplos são muitos, né? Senão a gente fala demais, inclusive. Desses problemas, né, dessas violações. Mas o primeiro ponto, então, para garantir a reparação integral é fazer a restituição, que é devolver o mesmo bem, ou o mesmo direito que foi perdido, que foi violado. Então, aí nós temos vários exemplos dos reassentamentos, né, de devolver a moradia, de reforma das casas, enfim. É uma pauta muito forte, né, essa dos reassentamentos, e até hoje nós não temos nenhum reassentamento pronto aqui em Mariana, por exemplo, após o crime do rompimento da barragem da Samarco. A reabilitação, que são medidas de não recuperação, né, de não econômicas, de recuperação da saúde física e mental das pessoas, recuperação da vida, das relações sociais e econômicas, que também não aconteceu, né, nem em Mariana, nem em Brumadinho até hoje. É um grande adoecimento aí dos atingidos e atingidas, fisicamente e mentalmente, e sem nenhum cuidado, sem nenhuma recuperação, né? E as relações sociais e econômicas também ainda bem rompidas, não recuperadas. A compensação é um outro ponto da reparação integral, quando não é possível devolver, né, o bem que foi perdido, não é possível reparar, restituir aquele direito, a empresa deveria compensar de uma outra forma, né, através de uma indenização ou fornecimento de um outro bem, que deveria ser de qualidade maior ou de outra natureza, com qualidade maior, que a pessoa atingida reconheça e certifique que é adequado para reparar, para compensar aquele primeiro dano que foi violado, né? Então, a compensação é um tema bem amplo e bem desafiante também, porque as empresas violadoras de direitos, na grande maioria das vezes, querem dizer que estão fazendo compensação, mas não dialogam, né? Não há participação dos atingidos nesse processo. Então, as empresas definem o que vai ser a compensação e não é, de fato, adequado para os atingidos e atingidas aquela forma de compensação escolhida pela empresa. A satisfação também é um outro ponto importante da reparação integral, como medidas para revelar a verdade, promover a memória e o senso de justiça, como, por exemplo, um pedido de desculpas e as próprias sanções, né, aos responsáveis, que nós estamos debatendo aqui também hoje nesse espaço, né? Aqui em Mariana, vários atingidos desejam e sempre pediram pedido de desculpas da Samarco, da Vale, da BHP Billiton, e isso não aconteceu, né, até hoje, né, em Brumadinho. E o último ponto, que é a não repetição, que é um ponto bem importante, né, todos são, mas esse também destacado, né, que é, de fato, um dos pontos também que não tem se cumprido, né, visto aí os rompimentos anteriores a Mariana, o rompimento em Mariana e após o rompimento em Brumadinho, e hoje as diversas barragens de rejeito, e não só de rejeito de mineração, que estão em risco no Brasil.
né? Então, hoje nós já temos aí, são diversos os relatos de revitimização, de reviver, né, o crime quando os atingidos e atingidas de Mariana assistiram, né, o rompimento de Brumadinho e quando houve os relatos da associação dos atingidos, da situação dos atingidos até hoje. Então, a não repetição é evitar que os atingidos sofram, né, as pessoas sofram novamente o que sofreram antes de forma parecida, a violação de direitos, ou mesmo ser revitimizado, né? Se sentir como vítima novamente. E um dos caminhos aí que nós temos para evitar, então, essa repetição, para garantir a não repetição, é a criação de leis, né? Que aí previnam e normatizem essas situações, por isso é muito importante também a proposta da Lei Marco, que nós estamos juntos construindo, todos aqui, e também para nós pensamos que é muito importante a sanção aos responsáveis, a punição, a condenação dos responsáveis, para que não haja repetição. Para nós está claro que Brumadinho, um dos motivos para que Brumadinho tenha acontecido, o rompimento da barragem, é a não punição, a não condenação das empresas no crime em Mariana. Então, até hoje, a ação criminal, né, do crime do rompimento da barragem de Fundão em Mariana não avança, os responsáveis já não são julgados mais por homicídio, apenas por crime ambiental, que é importante, mas é insuficiente, né? E, por isso, as empresas continuam cometendo os crimes, porque não são punidas, e aí sabem que é barato, que é tranquilo, que é possível cometer novos rompimentos de barragem, outros crimes de outros tipos, também, porque não vão ser punidas e tem as leis a favor delas. Então, por isso, essa iniciativa também da Lei Marco é tão importante. Então, nós também percebemos aí alguns, né, desses princípios estão na Lei Marco também, que alguns princípios da reparação integral, então, o princípio da centralidade da dor da vítima, o princípio da inversão do ônus da prova, que não são os atingidos ou atingidas, né, as comunidades que precisam provar que são atingidas, que sofreram aquele dano, mas sim os responsáveis é que precisam provar que não são responsáveis. Então, isso também não está presente hoje, né, nos processos aí dos dois rompimentos, nem em Mariana, nem em Brumadinho, mas é uma luta importante, um princípio importante. A participação das comunidades, das famílias atingidas, também é um ponto muito importante, que também não é respeitado hoje. A não discriminação, né, como a Ana Luísa comentou aí, de cor, de raça, de gênero, de religião, de classe social, de orientação sexual, de opinião política. Nós temos aí vários relatos, né, de todas essas situações acontecendo, não sendo cumpridas, como a Ana Luísa disse. Em Mariana, as mulheres são 1/3 das cadastradas, né, pelas empresas, os outros 2/3 são homens, como titulares, né, dos cadastros das famílias, as mulheres são apenas 1/3, então é um desafio enorme. A sanção aos responsáveis como caminho pela não repetição, né, que é o que eu coloquei. As empresas, né, precisam ser afastadas das comunidades atingidas. Hoje, na Bacia do Rio Doce, no crime em Mariana, nós temos as empresas sendo as agentes de reparação, estando no dia a dia com os atingidos e atingidas. Isso, para nós, é uma revitimização, é novamente um crime, né, porque são elas, as criminosas, que estão no dia a dia com os atingidos. Então, as empresas precisam arcar com as ações de reparação, mas não podem ser elas a cuidarem dos atingidos e atingidas, das comunidades, estarem ali no dia a dia executando as ações de reparação. Primeiro porque elas não fazem a reparação, né? Elas fazem outras coisas, elas fazem propaganda, elas fazem negócios, né? E também, com isso, violam mais uma vez os direitos, né? Então, hoje, a Fundação Renova, que é o agente que faz a reparação na Bacia do Rio Doce, é uma instituição também criminosa, também violadora de direitos, que renova o crime, né? Que é o que a gente sempre diz. Acho que vocês já colocaram, né, nas falas anteriores, é importante que toda a cadeia de valor das empresas seja responsabilizada pelo dano causado, inclusive a matriz no país de origem. É preciso que as famílias atingidas possam acessar a justiça no país de origem das empresas que violam seus direitos. E, para finalizar, colocar a importância, né, de ter essas normas de reparação, as leis, esses princípios, e também que a gente consiga ter uma fiscalização adequada, e aí também é muito importante, também a mudança desse governo que está aí hoje, por isso, né, porque já não havia fiscalização adequada antes, e aí há uma piora do processo de fiscalização, de licenciamento, como os companheiros que me antecederam já colocaram,
e também o monitoramento, não só a nível local, né, mas também estadual, nacional e internacional. Então, finalizar dessa forma, dizendo que nós seguimos nessa luta, né, tudo que nós estamos dizendo aqui, é preciso muito enfrentamento, muita luta, muita organização e força aí de nós todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. É muita luta mesmo que tem que fazer, muito debate, né? Ampliar cada vez mais, trazer mais gente para esse debate, fortalecer. E acho que é muito importante como você traz a reparação integral nessa perspectiva que você analisou tão bem, né? Em contraponto ao que a gente vem também chamando de indústria da reparação. Então, como a própria reparação, ela se torna um novo processo violador. Então, além de não garantir a reparação nesses termos, a gente tem uma nova cadeia de violação, né? Nova não, porque é relacionada à primeira, né? Mas uma ampliação da cadeia de violação de direitos humanos. Então, isso é algo que não pode acontecer, né? A gente precisa também consolidar e fazer valer esses princípios da reparação integral. Então, agradeço também a fala da Letícia. A gente tem muito pouco tempo, porque na realidade já estouramos, mas caso tenha alguma intervenção, lógico, a gente pode ampliar um pouquinho o tempo, mas não sei se tem alguém inscrito. Olha, a princípio não temos inscritos, mas convido as pessoas fortemente a colocarem aí também. Sei que tem várias organizações que estão por dentro dessa pauta. Bom, enquanto o pessoal se aquece, decide se quer fazer alguma intervenção, queria também aproveitar para fazer um chamamento aqui, né? A gente falou tanto do PL, da importância dele, da contraposição que ele é, inspiração, né? Então, a gente também está fazendo esse evento, lógico, como um aporte ao debate global, né? Inclusive, tivemos aqui a própria presença da Fernanda para isso, né? Para nos ajudar nesse debate, a pesquisa também da Conectas, mas ela é também mais um evento, né, de fortalecimento da campanha em torno desse projeto de lei. Não sei se a campanha já tem nome, se ainda está constituindo nome, mas a campanha já existe, né, já tem um grupo forte se articulando. Então, no dia 28 de julho, na UFPA, em Belém, vai ter aí o lançamento dessa campanha, dia 28 de julho, às 11 horas da manhã, no auditório da UFPA, relacionado também, né, às atividades do FOSPA, do Fórum Social Panamazônico. Então, é importante também todo mundo saber desse lançamento e fortalecer aí essa caminhada com a gente. Tem aqui uma pergunta, na realidade, no chat. A gente não estava prevendo muita dinâmica de perguntas e respostas, porque isso aí sim vai tomar tempo, mas como só teve essa pergunta, então acho que a gente encerra com a resposta da Letícia e eu volto aqui para os agradecimentos finais. Letícia, por favor. Eu não consigo ler a pergunta direito, gente, porque eu estou no telefone. Se a própria Letícia puder ler, se ela conseguir. Sim. A Lídia pede para eu falar de novo o penúltimo tópico, antes da não repetição, é a satisfação, né? Então, que as famílias atingidas fiquem satisfeitas com a reparação que está sendo feita, e, inclusive, que haja mecanismos, né, para revelar a verdade do que está sendo feito, como que foi, o que aconteceu, né, que não haja essa... As empresas normalmente tentam esconder, né, o que aconteceu, dizer que não foi crime, dizer que elas não são responsáveis. Então, como dizer isso, como fazer um pedido de desculpas, né, reforçar a memória do que aconteceu, o senso de justiça. Então, normalmente um pedido de desculpas ou alguma sanção à empresa que comete uma violação. É a satisfação. Acho que é isso. Obrigada, então, Letícia. Bom, gente, então vamos caminhando aqui para o encerramento do nosso evento.
né? Poder corporativo e direitos humanos, perspectivas do Sul Global. A gente espera que esse evento tenha podido contribuir aí para todos os debates, alimentar a campanha, influenciar o GT, né, da ONU, de empresas e direitos humanos, fortalecer os nossos laços, né, ampliar nossa discussão para outros atores que ainda não estão fazendo parte dela. Então, queria agradecer todos os convidados, e convidadas, todo mundo que participou. Teve gente mandando mensagem que não conseguiu entrar no chat, mas estava acompanhando pelo YouTube. Então, mesmo quem não conseguiu, está fazendo um esforço aqui para acompanhar e chamar, então, mais uma vez para o lançamento da campanha em fortalecimento do PL 572, dia 28 de julho, no auditório da UFPA, em Belém, junto com as atividades do FOSPA. Gente, muito obrigada. Em nome da Justiça Global, nós estamos muito contentes com o evento, com a participação de todo mundo. É o nosso primeiro evento paralelo, então também vamos aprender muito aí com as nossas falhas e agradecer mais uma vez a todo mundo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Um bom final de semana. Muito obrigada, pessoal. Tchau, bom final de semana. Obrigada. Tchau.